saudações. Eu quero saudar Ana Seara e António Chagas Rosa por terem correspondido ao nosso convite e nos honrarem com a sua participação neste ciclo. Temos aqui uma compositora e um compositor que se afirmaram em dois momentos distintos, separados por uma geração. Posso dizer 25 anos. António Chagas Rosa é uma das grandes referências da música portuguesa contemporânea. Autor de uma extensa obra, ciclos de canções, 3 óperas e outras obras vocais ou instrumentais, sinfónicas, música de câmara, etc. Ana Seara, por sua vez, é uma das compositoras que mais se destacam numa nova geração de compositoras e compositores notáveis. E aqui vem a propósito de chamar a atenção para as grandes transformações que ocorreram em Portugal no pós-25 de Abril, mas sobretudo desde meados dos anos 80, no domínio do ensino e formação musicais, especialmente aos níveis médio e superior, com o ensino integrado e as escolas profissionais de música, com as escolas superiores de música e os departamentos e centros de investigação nas universidades de investigação em música. Isso tudo levou à explosão de músicos profissionais de primeira água, cantores, instrumentistas, também compositores, e à proliferação de agrupamentos de câmara do mais alto nível, já para não falar da grande mudança qualitativa das orquestras. E subjacente a isso tudo, uma mudança cultural que pouco tem a ver com o estatuto dos profissionais da música como ela era há 40 anos. Eu estou em condições de testemunhar essa grande diferença. Estamos. Exato. A integração destes músicos de excelência que há agora em Portugal em grande quantidade nas redes de produção e disseminação internacionais, como acontece com os nossos convidados de hoje. Ana Seara decidiu ser compositora aos 14 anos, quando aluna do Conservatório Regional de Braga, onde, além da formação em piano, concluiu com distinção o curso complementar de composição com o professor Paulo Bastos, Introdução às Técnicas de Composição. Depois ingressou na Escola Superior de Música de Lisboa, onde obteve os graus de licenciada e mestre e onde também leciona, além de ser diretora pedagógica e subdiretora da Academia de Música de Lisboa. Mais recentemente fundou em Oeiras o Capdeville Ensemble, em homenagem à saudosa compositora e pedagoga Constança Capdeville, o que vem na sequência de outros eventos e iniciativas em que esteve ou está envolvida e que destacam o papel da mulher na música. Tem sido distinguida desde muito cedo com vários prémios, encomendas e residências artísticas. O percurso de António Chagas Rosa é diferente. Estudou piano no Conservatório Nacional de Lisboa, entretanto licenciou-se em História pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, foi viver para a Holanda em 1984 e lá permaneceu 12 anos, durante os quais fez estudos avançados de composição em Roterdão e de repertório contemporâneo de piano e música de câmara, trabalhando ao mesmo tempo como pianista com o repetidor da ópera holandesa, isto em Amsterdão. E ensinou também no Conservatório de Zwilling. Em 1993, foi distinguido com o Prémio da Associação Holandesa de Compositores. Regressado a Portugal em 1996, ingressou como docente na Universidade de Aveiro, onde se doutorou com uma tese sobre as relações entre ritmo musical e semântica no Opus 15 da Arnold Schoenberg, o livro dos Jardins Suspensos. Ambos têm obras relacionadas com a poesia e outros textos literários. Ana Seara, especialmente com Fernando Pessoa e Sofia de Melo Breiner, designadamente. Em 2021 foi estreada no Opera Fest de Lisboa a sua ópera de câmara Até que a Morte nos Separe, com libreto da compositora extraído do conto da Ana Teresa Pereira. António Chagas Rosa soma mais de 2 dezenas de obras sobre textos literários ou poéticos, entre outros de Bocage, Flor Bela Espanca, Natália Correia, Camilo Peçanha, Luís Miguel Nava, Maria Teresa Horta. Em 2022 foi estreada também no Opera Fest em Lisboa a sua terceira ópera, O Homem dos Sonhos, sobre o conto de Mário Sá Carneiro, com libreto extraído pelo próprio compositor da obra do Sá Carneiro. Destaco ainda, entre referências estrangeiras, a Wild Mass, uma missa sobre texto do Oscar Wilde, para 12 vozes solistas e órgão,
baseado num fragmento do De Profundis do Oscar Wilde, aquele fragmento em que ele fala de Cristo, de Jesus Cristo, como o maior dos poetas. Isso é uma breve apresentação, só para enquadramento, e passo a palavra ao José Manuel Mendes. Não, Mário, atenta à hora, eu mais adiante, se for caso disso, farei umas perguntas. Então, vamos começar, talvez pela Ana Seara, que já tem o seu... Estivemos aqui a testar os aparelhos. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite que me foi endereçado. É um gosto estar aqui convosco hoje. Para me ajudar aqui a falar um bocadinho sobre os textos poéticos na minha composição, eu vou aqui compartilhar a tela. Julgo que estou em condições agora. Espero que estejam a conseguir visualizar. Vamos conseguir, Ana. Conseguem ver? Não, mas vamos conseguir. Ainda não. Julgo que agora já consegui. Agora sim. Pronto, é só aqui a tecnologia a assustar-nos um bocadinho, de vez em quando. As tecnologias. Exato. Então, no que toca à minha, ao meu catálogo de obras, assim podemos dizer, eu fiz aqui um apanhado das obras onde a poesia está presente. Ora de uma forma indireta, ora de uma forma direta, no sentido em que a palavra é utilizada da forma falada ou cantada, ou então até transformada, como seja a utilização do texto partido ou repartido. No que toca à música de câmara, tenho 3 obras com ligação à poesia. A obra Sinto com a Imaginação, que já tem uns aninhos, portanto data de 2007, foi escrita para 2 contrabaixos e eletrónica, e é uma peça que há a utilização do poema de Fernando Pessoa, Sinto com a Imaginação, na eletrónica, e nos 2 contrabaixos há uma espécie de eco e de repercussão e reverberação do texto na escrita para os 2 contrabaixos. Depois escrevi em 2014, durante a minha residência na Casa da Música no Porto, o trio para violino, violoncelo e piano do Desassossego, portanto, utilizei na forma falada, portanto, os instrumentistas, para além de tocarem a música que está escrita baseada no significado do excerto escolhido do livro do Desassossego, dizem também excertos do livro do Desassossego enquanto tocam. E recentemente escrevi uma peça que foi estreada no passado domingo, uma peça para oboé e piano, em que tem o título de No Mundo Quis o Tempo que se achasse o Bem, em que são utilizados vários textos de diferentes autores, nomeadamente Luís de Camões, de onde foi retirado a frase para o título, em que, e muito por influência das experiências de teatro-música de Constança Capdeville, eu também aqui coloco os instrumentistas a serem atores, a serem performers, para além de instrumentistas, e portanto também são ditas palavras de vários autores, de vários poetas. No que toca a instrumentos de solo, portanto, Pensamentos Perdidos é uma peça que é baseada em alguns textos que eu fui recolhendo aqui e ali, portanto, são os meus pensamentos perdidos, para violoncelo e eletrónica, onde não há texto falado, não há texto cantado. Aqui a poesia
está como base ou como mote para a escrita da peça. No caso de My Soul is Like a Shepherd, portanto, isto é de Alberto Queiro, fiz na tradução para inglês, porque isto foi estreado por uma soprano holandesa. Aqui sim, o texto é trabalhado na forma cantada, na forma falada. Em noturno, para guitarra eletrónica, é uma peça que foi estreada no Mãe d'Água, nas Amoreiras, e portanto há um texto de um soneto de Luís de Camões que foi trabalhado tanto na forma e tanto na parte musical da guitarra, como também na eletrónica e também digamos que na teatralidade que a própria peça pede ao intérprete que executa a obra. Em 2020 tive um aluno de violino que ia fazer a sua prova de aptidão artística e pediu-me que lhe escrevesse uma curta peça para integrar no programa e que havia um poema de José Régio em específico que ele gostaria de ver transformado em música, de ver transformado numa peça para violino. E, portanto, surgiu o Cântico Negro, Deus e o Diabo. Em 2020, durante o primeiro confinamento da pandemia que nos assolou, houve um projeto da Bienal de Cerveira que juntou uma série de compositores, artistas plásticos e poetas, ou seja, eu disse exatamente na ordem contrária ao que aconteceu. Foram poetas que escreveram textos que deram origem a obras plásticas e as obras plásticas depois foram musicadas, digamos assim. E então esta peça para violino, Confiar no Outro, surge então de um texto da Capicua e de uma obra plástica do Albuquerque Mendes. Recentemente também tive um pedido e uma encomenda de uma pianista, a Inês Filipe, para escrever uma peça de homenagem à saudosa Olga Prats, e então eu, sabendo do gosto que a professora Olga tinha por borboletas, fiz uma recolha de vários poemas de diferentes autores portugueses, onde a borboleta surgisse como quase que a grande heroína. E então, nesta obra para piano, há também uma grande teatralidade, uma vez que também Olga Prats trabalhou muito e foi muito próxima de Constança Capdeville. Esta obra também tem texto falado, texto teatralizado e portanto é uma obra que eu posso considerar de teatro-música. Só vou tentar passar para o outro slide. Nas minhas peças para ensemble, utilizei como nas duas peças do Tempo e Sur l'Amour, que são peças para ensemble e que foram escritas para o Grupo Música Contemporânea de Lisboa, que tem na sua formação voz, tem mezzo-soprano, e portanto nestas duas peças os textos são trabalhados na voz cantada, sobre a voz cantada. Em Pensamentos Perdidos, é uma peça para ensemble e eletrónica. Mais uma vez, a poesia surge na eletrónica, na forma falada e em ecos e em uma série de recursos em que às vezes não se percebe o texto e noutras em que se percebe claramente o texto que é dito. Três Canções de Amigo é uma obra para soprano e ensemble em que eu fiz a recolha de 3 canções de amigo de 3 autores da época trovadoresca portuguesa. Obviamente, nas obras corais, o texto é cantado, e há aqui 2 exemplos, em Credos e em Unum Deum. Na peça Credos, misturo um texto de Alberto Queiro e a oração, portanto o credo católico. Em Unum Deum faço um trabalho apenas e só
do texto do Credo em latim. Nas minhas obras orquestrais, a poesia surge como mote, como inspiração, tanto para a forma, não é? Para a estrutura da obra, como para alguns gestos musicais, alguns movimentos, e portanto está presente em Contra do Tempo. Esta por acaso também tem voz, mas Mar de Sofia, Noturno Silêncio Repousado, a Sinfonia Desconcertante, a peça A Bênção como Espada, a Espada como Bênção e Ainda Estamos Vivos, que foi estreada no passado sábado. Portanto, não se ouve a palavra, mas sentem-se as palavras na música. Por fim, só dizer, alguns dos autores que me têm inspirado os textos sobre os quais eu tenho trabalhado, portanto, são muito, muito diferentes entre eles. Fernando Pessoa, Alva de Campos, Marquesa da Lorna, Flor Bela Espanca, Luís de Camões, Frei Castelo Branco, José Régio, Capicua, Alberto Caeiro, Ivete Centeno, Sofia de Melo Brainer Anderson, entre outros tantos. Dizer agora que, e eu tenho aqui a minha primeira peça, gostava que escutassem, é uma peça até que eu cheguei a conversar um pouco com o professor Mário Vieira de Carvalho sobre ela, uma peça que foi escrita para a Orquestra Gulbenkian e que foi estreada em 2012, que eu tinha acabado de ser mãe. Foi uma peça que foi escrita e que está, portanto, foi escrita para o meu filho António, o meu filho mais velho, e é uma obra que, a partir do momento em que eu soube que ia ser mãe, pela primeira vez, acho que a minha noção do tempo modificou-se bastante. E modificou-se ainda mais quando de facto tive o meu filho nos braços e percebi que não mais o meu tempo ia ser igual, porque não pelas dificuldades da maternidade que todos conhecemos, mas porque eu ia dar muitíssimo mais valor ao tempo, porque as coisas passam todas muito rápidas, não é? Eles crescem muito rápido, as fases deles atropelam-se e nós às vezes não conseguimos desfrutar tanto quanto gostaríamos de cada fase do crescimento ou do desenvolvimento de uma criança. E ao mesmo tempo fez-me refletir na minha vida, em tudo aquilo que eu tinha sido até ser mãe. E lembrei-me de pessoas importantes na minha vida. Uma delas foi a minha professora de História. Foi a minha professora de História desde o meu 5º ano até ao 9º ano, que é, neste momento, a diretora até do Conservatório de Braga, que, findos estes 5 anos de crescimento conjunto, a nossa turma com essa professora, ela oferece-nos no último dia, como despedida, um papel com uma textura quase que parecia um papiro, com este texto de Frei Castelo Branco, portanto um frade do século XVII, que tem tanto significado para mim. Eu guardei religiosamente esta oferta e anos mais tarde recuperei-o. E como é que eu o trabalhei? Trabalhei no seu sentido e também na sua estrutura e também no som das próprias palavras, nas aliterações em T e em P e na repetição das palavras. E, portanto, o que é que nós escutamos nesta obra? Escutamos um texto que é partido, portanto, que é trabalhado foneticamente, e um texto que, pelo seu tema, falar do tempo e a conta do tempo e tanto tempo que nós temos e às vezes tanto tempo que nos falta, isto é extremamente musical, não é? Porque a música é uma arte que passa no tempo e que tem a capacidade de estender ou de condensar o tempo. E nós temos em música o ritmo, a pulsação e o ritmo, e podemos jogar e brincar com a velocidade, não é? O andamento, com o ritmo, e depois também com darmos a sensação de haver pulsação ou a ausência dela. E, portanto,
esta é a base desta obra. E como já estou a falar há muito tempo, eu sugeria agora que ouvíssemos esta peça.
Agora, passando um bocadinho à frente, uma outra peça de 2014, da minha residência artística na Casa da Música. Temos um texto de Sofia de Melo Breiner, portanto um poema, No Fundo do Mar, e é totalmente utilizado como uma forma descritiva em música, portanto é a minha interpretação deste belo poema, e portanto não há a palavra cantada nem palavra falada, há apenas a música em substituição das palavras. Foi uma peça que foi escrita a partir deste texto, porque a estreia iria ser, e foi, na cidade natal de Sofia. Foi sempre uma referência para mim. Os primeiros livros que eu li em criança eram de Sofia. Os primeiros livros que eu fiz os meus filhos ler foram de Sofia. E o meu encontro com a poesia foi feito com Sofia. O meu primeiro encontro com a poesia foi feito com Sofia. E em 2014 passavam-se precisamente, a peça foi estreada em novembro, e passavam-se precisamente 10 anos sobre o seu desaparecimento. E portanto isto foi a minha forma de agradecer a Sofia me ter tornado uma pessoa, uma mulher e uma profissional melhor, através dos seus contos e da sua poesia. Vamos escutar.
lamentavelmente vou ter que interromper. Posso deixar disponível o áudio se os presentes quiserem ouvir, não, eu posso partilhá-lo, mas gostava então de agradecer mais uma vez o tempo que despenderam a ouvir-me. E estou obviamente disponível para a conversa que se segue depois do António Chagas Rosa também apresentar brevemente aquilo que preparou para hoje. Obrigada. Alexandre, Ana, eu gostei muito das obras que deu a escutar e já agora queria perguntar quem é a cantora da primeira obra que nós ouvimos? É Carolina Figueiredo, mezzo-soprano de origem goesa. Sim, muito boa. As obras são muito bonitas. Bem, eu realmente eu tinha em mente que hoje seria um encontro para falarmos sobre a poesia e a música. Eu não me preocupei muito com exemplos musicais, mas eu espero que seja possível fazer essa partilha no final. Porque eu sempre tive uma relação, ao mesmo tempo, muito profunda com a poesia e com a música. E embora tenha escrito muita música vocal, portanto baseada em textos, eu sinto sempre que a grande poesia não precisa de música. E sempre achei que iria estragar a poesia perfeita, a poesia que se autossustenta. E nós, ao estudarmos os clássicos e ver o que é que um Brahms fez, o que é que um Mahler fez, etc., muitas vezes há compositores que fogem um bocadinho aos grandes poetas, que é para poderem fazer com o texto aquilo que querem, para poderem intervir sobre o texto e não sejam eles próprios intervencionados pelo texto. Eu acho isso uma matéria fascinante, porque eu fui pianista repetidor, trabalhei muitos anos como repetidor na Ópera de Amsterdão e dou aulas de música de câmara, portanto incluí de Lied em Aveiro, onde me encontro neste momento, e já o fiz também muitos anos em Amsterdão, e tenho esta paixão enorme pelo Lied, e eu realmente sou um gourmet, sou um curioso de tudo aquilo que os grandes fazem com o texto, e nós encontramos duas grandes famílias de compositores. São aqueles compositores que precisam do texto e o dobram à sua vontade, que têm uma concepção musical que vai predominar sobre o texto, uma concepção de compositor e às vezes aproveitam só umas partes, outras vezes repetem umas frases porque a música vai durar mais tempo e então há aquele trabalho de plasticina do texto. E depois há os compositores que põem o texto acima da música, não é? Por exemplo, como um Schumann, que procura encontrar uma frase musical e uma métrica perfeita que corresponda exatamente àquilo que é o poeta. E estes dois grupos de compositores deixam-me sempre assim, mas a que grupo é que eu pertenço, não é? E nós temos, às vezes, que fazer um exercício, não é, de identificação, mas quem sou eu, o que é que estou a fazer? Eu vou, para que lado é que eu vou? Bem, se eu falar sobre aquilo que já fiz com textos musicais, com textos poéticos ou em prosa, que eu, em alguns casos, ordenei de uma forma poética, de modo a torná-los cantáveis, não é? Eu posso dizer que, em primeiro lugar, escrevi muitas canções, ciclos de canções, piano e voz, ou voz e mais do que um instrumento, portanto, um trio com piano, violino e violoncelo, por exemplo, canções do Luís Miguel Nava para piano, violino, violoncelo e barítono de 1996, um ciclo que foi uma encomenda de uma fundação austríaca com poemas de Fernando Pessoa, com percussão, piano e barítono também, mas a maior parte dos ciclos são com voz e piano. Eu utilizei textos de Michelangelo, por exemplo,
das rimas e das cartas de Michelangelo, em que ele partilha as suas aflições com faltas de materiais e coisas que correm mal, ou planos que tinha para uma determinada escada, porque ele também era arquiteto, não é? Utilizei poemas de Platão numa tradução de Marguerite Yourcenar, ou os 6 epigramas de Platão. Mas o poeta, neste caso Maria Teresa Horta, que eu mais trabalhei e com quem estabeleceu uma maior cumplicidade, realmente daí resultou uma colaboração muito intensa, sendo que escrevi para poemas de Maria Teresa Horta um ciclo grande chamado Cicuta, que foi uma encomenda da Casa da Música em 2005. Depois convidei a Maria Teresa Horta para escrever um grande poema que servisse de base a um conto musical, e daí resultou As Feiticeiras. Há também uma versão em francês, Les Sorcières, que foi muito bem realizada também. E também escrevi música instrumental inspirado em Maria Teresa Horta, por exemplo, uma peça para fagote solo, em que há umas frases de um pequeno poema que o fagotista vai pronunciando enquanto toca o seu instrumento. Uma peça para orquestra também, sob um mote de um poema de Maria Teresa Horta. De alguma forma, a proximidade com Maria Teresa Horta e a amizade e a generosidade desta grande autora mundial deixou-me à vontade para trabalhar os poemas dela. E no momento em que houve a estreia deste ciclo Cicuta na Casa da Música, em 2005, Maria Teresa estava lá. E eu estava cheio de medo, porque, lá está, eu acho que a poesia da Maria Teresa Horta é boa demais para se pôr em música, e eu estava com imenso medo de ter danificado. Mas ela ficou muito emocionada, porque achou que a música trazia algo que estava talvez latente dentro da poesia, e embora as palavras que são cantadas estão colocadas numa posição que não é a posição da fala, e eventualmente alguma dificuldade na percepção literal do texto, ela achou que havia um subtexto que estava lá e que ajudava justamente a um entendimento mais profundo do poema. Portanto, isso deixou-me muito à vontade, e eu continuei a trabalhar com Maria Teresa Horta. Portanto, eu tenho, para além dos ciclos de canções, obras por coro. A minha primeira experiência com coro foi com algumas profecias de Nostradamus, que eu escrevi para um coro holandês, foi estreado em 2004. Depois, na sequência dessa colaboração, um maestro francês, que é o Roland Rabedian, de um coro de câmara de Marselha chamado Musica 13, convidou-me para escrever o tal conto musical, e daí resultou o primeiro de um ciclo de 7 contos, de 7 compositores diferentes. E na sequência desta aventura surgiu em 2015 uma outra encomenda de um coro de câmara muito especializado em música contemporânea, chamado Les Éléments, de Toulouse, sendo que a dificuldade grande para escrevermos para este somos especializadíssimos, como o Musica 13 e o Les Éléments de Toulouse, é que nós temos que escrever, no caso da Musica 13, 12 partes solistas, e no caso do Les Éléments de Toulouse, 18 partes solistas. Portanto, temos que fazer música para 18 solistas, e eles não estão ali agrupados em 4 sopranos e 4 mezzo-sopranos. Portanto, temos que escrever 18 linhas, o que torna esta música, digamos, pouco portátil, no caso de queremos que um outro coro realize, não é? Porque é mesmo música feita para um ensemble onde toda a gente se escuta e está interligada, são todos solistas, e daí resulta também uma grande aprendizagem. Eu, enfim, já estou com 62 anos, e, portanto, posso fazer uma retrospectiva e uma autocrítica. Aliás, faço isso com frequência. E ao longo do tempo tenho aprendido algumas coisas.
Eu, entre os meus 30 e 50 anos, eu escrevi muita música vocal, muitos ciclos. E eu escrevia música muito complicada, muito difícil. Há uma problemática que nos aflige a nós, compositores, é que o lugar da música histórica aumentou desmesuradamente relativamente ao lugar que tem a música nova na nossa sociedade. Isto tem a ver com os suportes, tem a ver com as gravações, tem a ver com a circulação intensa de grupos especializados, de grupos de música antiga, de instrumentistas que tocam instrumentos que são cópias de instrumentos antigos ou até alguns genuinamente antigos. Há um enorme interesse histórico e tudo isso tem vindo a roubar aquilo que era antigamente a prática, que se fazia música do agora, porque não havia suportes nenhuns, não é? No tempo de Mozart, uma obra com 20 anos já era uma coisa antiquada, não se podia fazer, não é? E nós estamos com muito pouco espaço, de exposição. E então, uma coisa que eu tenho vindo a perceber é que obras muito complexas e muito difíceis e obras que exigem uma escuta concentrada por parte do ouvinte e que têm uma estreia, se calhar mais um concerto, são obras que depois desaparecem. Enfim, podem ficar gravadas, mas eu noto que em anos recentes eu, como compositor, tive a preocupação de criar condições de escuta para aquilo que eu quero dizer não seja logo no início um problema de entendimento por parte do ouvinte. Eu com isto não quero dizer que o ouvinte seja uma pessoa que não percebe o que está a ouvir. Eu penso exatamente o contrário. Eu penso que mesmo as pessoas que dizem de si próprias que não sabem muito de música ou não percebem nada de música, essas pessoas até perceberão muito mais do que acham. Porque nós vivemos numa cultura que já tem milénios de relação com escalas, com modos, com temperamentos, com afinação. Nós vivemos numa cultura familiarizada com música diatónica, música tonal, música atonal. Os gregos já conheciam música atonal. No final das tragédias, desafinavam os instrumentos de corda e faziam uma cacofonia no fim das tragédias, à qual chamavam uma hecatombe, portanto, para impressionar o ouvinte. Portanto, eles já conheciam música atonal. Mas esta questão de extrema dificuldade que muitas vezes se verifica em música do século XX e XXI, acaba por ser um fator de inibição do ouvinte e acaba por ser um obstáculo. Portanto, eu no meu percurso pessoal, isto não é nenhuma teoria, no meu percurso pessoal tenho evoluído no sentido de criar condições de escuta que sejam mais favoráveis à persuasão e não colocar logo problemas difíceis. E nesse aspecto, devo dizer aqui uma coisa bastante pessoal, enfim, estamos aqui num pequeno grupo, às vezes ao longo da vida vão-nos perguntando, então, quais é que são os compositores que mais o influenciaram? O que é que foi importante para si? Diga lá as suas referências. Eu sempre tive muita dificuldade em responder essa pergunta, porque é claro que eu adoro estudar música e enquanto repetidor pegava numa ópera de Verdi e ficava espantado com a relação que havia entre aqueles acordes no piano e depois o resultado final com a orquestra. O mesmo se pode dizer de uma ópera de Wagner. Temos ali uma redução para piano e de repente a viagem daquilo para a orquestra. Eu sempre aprendi imenso com isso e com, digamos, o grafismo próprio do compositor no momento em que está a criar e a improvisar e depois essa materialização orquestral e relação com o texto, se a música que nós estamos a ouvir, se a música instrumental que estamos a ouvir é música ilustrativa de uma legenda poética ou se é o contrário. Portanto,
Eu sempre achei isso fascinante e aprendi tanto com Mussorgsky, com Verdi, com Wagner, Schoenberg, etc. Mas finalmente eu sou alguém que fica muito influenciado pela música de cinema, até de séries. Eu acho muito fascinante perceber que realmente eu acho que a música e a poesia podem estar nesta circunvalação. Eu quero que a música crie condições de inteligibilidade para a poesia e quero que a música transmita, digamos, esse substrato sensorial que a poesia tem, através de meios musicais, sem que a música seja propriamente descritiva. Há um livro muito, muito interessante de um musicólogo alemão chamado Arnold Fein, em que ele fala de Schubert e a relação de Schubert com a poesia, as assimetrias de Schubert, alterações a um discurso, digamos, normativo, e ele descobriu que realmente Schubert é um compositor com muito mais subtileza do que a gente pensa. E ele chega a esta conclusão, é que Schubert pega num poema e ele capta a essência do poema, e às vezes essa essência do poema está já no primeiro verso, mas também pode estar no último. Muito mais tarde o Schoenberg achava a mesma coisa. O poema identifica-se ou logo no primeiro verso ou no último verso. Eu acho isto uma coisa interessantíssima. E então, o Schubert vai escrever canções como se ele fosse não só o autor da música, mas também do poema. Ele coloca o poema dentro da sua música como se toda a canção irradiasse de um mesmo centro e daí se processasse uma certa centrifugação de sons e de notas. Enfim, eu sou uma formiguinha comparado com o Schubert, mas eu acho que quando começo a escrever música eu tento fazer isso. É essa viagem ao âmago das palavras e que depois elas sem música não se sustentem e a música sem essas palavras não se sustenta. Portanto, há aqui um certo romantismo da minha parte e eu espero obter isso. E já cheguei à conclusão que música extremamente complexa, que vai ser só cantada por alguém que tem um talento extraordinário para música contemporânea e um pianista que só faz música contemporânea, eu acho que isso para mim já não é o caminho. Eu gostava de escrever, e estou a escrever, de modo que haja mais gente a cantar e mais gente a tocar, que seja mais acessível. Eu penso que não há aqui, digamos, um compromisso com as massas, porque não há massas nenhumas, não é? Mas se aquilo que eu estou a escrever for considerado muito moderno pelo motorista do Uber e pouco moderno pelos meus colegas, eu acho que está tudo bem. Eu realmente penso que nós precisamos realmente de avaliar os padrões em que nos inserimos, padrões culturais, padrões de comunicação, padrões de comportamento cultural, e realmente este pouco espaço que a música nova tem, eu acho que obriga os compositores a uma coisa muito importante, é pensarem sobre o que estão a fazer, porque em décadas anteriores, anos 50, 60 e 70, o problema era sempre do público que não entendia nada e, portanto, o público teria que um dia chegar lá e nós chegámos à conclusão que o público não chegou lá e nós não temos que ter essa relação com o público. Nós temos que ter uma relação de cumplicidade com o público e não de colocar perante o público um amontoado de problemas técnicos que, em primeiro lugar, têm que ser resolvidos pelo intérprete. E eu acho que no meu percurso pessoal, esta relação com a Maria Teresa Horta foi muito útil, porque eu sinto que a poesia da Maria Teresa Horta é de uma enorme profundidade, mas ela exprime-se através de palavras que são tão límpidas, tão acessíveis,
tão musicais, e eu ao chamá-los musicais, se calhar até nem estou a falar bem, eu vejo que as palavras em Maria Teresa Horta são escolhidas realmente a partir do seu simbolismo e não apenas como um conjunto de significados. Todos os sentidos estão vivos quando eu leio a obra de Maria Teresa Horta e, portanto, isso para mim foi muito elucidativo e tenho tentado no meu trabalho, no meu ofício, atingir uma objetividade, um grau de comunicação parecido. Eu não sei se consigo, mas pelo menos esse é o meu desejo. Em relação à música coral, eu este ano irei continuar a minha colaboração com o ensemble Les Éléments de Toulouse e nesta minha evolução pessoal, isto a partir da minha experiência com os coros, eu também aprendi uma coisa fantástica. Não sei se são experiências. Eu gosto de falar destas coisas. Imagina, um tecido harmónico assim, quase tonal, um acorde quase tonal, com uma dissonância ou outra, em que nós temos a percepção de que há uma tonalidade fundamental, um Fá maior. E depois há vozes que evoluem, nós queremos uma textura, uma ponte, uma passagem, e de repente há uma incerteza sobre a identidade harmónica daquele episódio, e logo a seguir resolvo aquela passagem numa espécie de sol maior. Ora, se nós formos ao piano e tocamos um acorde de Fá maior, não custa nada, passamos ao grau seguinte e estamos em sol maior. Para o coro é uma coisa difícil. E então, quando estes seres humanos que estão no coro, com toda a sua experiência e capacidade de afinação e de relativização das suas notas em relação aos outros, quando de repente se encontram numa tonalidade reconhecida pelo cérebro, a voz exprime-se de outra forma. É como se a luz aumentasse. E, portanto, eu acho que não há maneira de erradicarmos a dissonância por decreto. A dissonância está lá. Eu acho que eliminar a dissonância e decretar que a música atonal pura e dura é tão boa como a outra, quer dizer, eu acho que é bastante artificial. Eu penso que, para mim, como ferramenta, o jogo entre situações consonantes e dissonantes é muito importante. E tirar partido de umas e tirar partido de outras. Porque realmente o cérebro está bastante condicionado por milhares de anos de percepção de algo que tem a sua dimensão física, não é? Nós temos a nossa escala organiza-se a partir de princípios físicos muito, muito determinados. Mas eu ao falar disto, estou a falar apenas de mim, não é? Porque eu não dou aulas de composição, não tenho que convencer ninguém, não tenho que criticar o meu aluno, só me critico a mim próprio. E constato que eu evolui nos últimos 20 anos de modo a ter noção de que o trabalho do compositor, o conceito do compositor muitas vezes está carregado de obstáculos para o ouvinte. E eu estou tentando eliminar estas dificuldades de escuta, não é? Porque, enfim, o compositor quer ser ouvido, quer ser escutado, assim, do modo que o realizador de cinema quer que os seus filmes sejam vistos, não é? E na verdade, hoje eu pensava que nós viríamos realmente falar sobre estas questões e haver assim um debate sobre estas ideias, que até estas minhas ideias podem não ser nada boas, mas eu gosto de falar sobre isto. Mas eu enviei alguns ficheiros áudio, eu não sei se a Ana pode partilhar. Pronto, eu tenho aqui 3 canções do ciclo Cicuta. É um ciclo de 11 canções que foi crescendo. Começaram por ser 4 ou 5 e um ciclo. Os ciclos são assim.
O Schubert, quando escreveu a Viagem de Inverno, também não pensou em escrever 24 canções. E o Schoenberg, quando escreveu Os Jardins Suspensos, também não pensou em escrever 15. Começou com um grupinho de 4 ou 5. Este ciclo com poemas da Maria Teresa Horta comporta 11 canções, sendo que são 7 mais 4. Portanto, há 2 miniciclos lá dentro. E são poemas extraídos a um livro que, quando saiu, foi apreendido, que era A Educação Sentimental. Foi um livro que estava concluído em 1973 e penso que no início de 74 foi publicado e foi apreendido. Era um livro proibido, que contém alguns dos poemas mais belos de Maria Teresa Horta, que são alguns ciclos. E então, como me convidaram para escrever um ciclo sobre poesia erótica, eu fui buscar estes poemas à Maria Teresa Horta. Embora a sua forma de expressão seja tão poética, digamos assim, que há uma certa transcendência do erotismo, e nós estamos perante, isto é a minha visão, nós estamos perante uma tela que temos assim um belíssimo nu de Velázquez. É o erotismo que eu encontro ali. Há uma qualidade artística da língua que... E pronto, são 3 pequenos exemplos. E então eu pediria à Ana se pode partilhar. E acho que se entende bastante bem o poema. Desculpa. Pode parar. Esta faixa é outra coisa. É o final de As Feiticeiras. É o final daquele conto musical que eu escrevi como poema de Maria Teresa Horta. Este final chama-se Ressurreição. Nós, nas Feiticeiras, temos uma luta entre feiticeiras que foram perseguidas ao longo da história e que não eram feiticeiras nenhumas, eram curandeiras, eram mulheres sábias, e os inquisidores. Portanto, a Maria Teresa escolhe esta dicotomia dramática, são as feiticeiras e os inquisidores. E no final há um canto, ela sentiu necessidade de fazer uma coda, e então temos o canto da ressurreição, em que essas mulheres cantam, e ao mesmo tempo os inquisidores também cantam, mas elas mantêm-se, digamos, no plano do feitiço, e eles mantêm-se no plano da condenação. Portanto, isto é uma coda que propriamente não tem ação no poema, mas tem contemplação. Ana, desculpa. Portanto, essa faixa é o canto da ressurreição.
Pronto, este foi o final de As Feiticeiras. A palavra eu insubordino ouve-se com recorrência e os inquisidores pronunciam palavras de exorcismo. Os exemplos seguintes são canções para soprano e piano com então poemas de educação sentimental também de Maria Teresa Horta. Eu penso que, portanto, a faixa 10 será a primeira canção. Sim. Agora poderá ser a outra. Mais uma, não é? Lambe-me os seios, desmancha-me a loucura, usa-me as coxas, devasta-me o umbigo, abre-me as pernas, põe-nas nos teus ombros. Orgasmo porco assim, inclinada, a nuca descoberto, o corpo em movimento, a testa a tocar a almofada, que os cabelos afloram, tempo a tempo. Por-me-ás de porco, digo ajoelhada, as pernas longas firmadas no lençol. E não há nada, meu amor, já nada, que não façamos como quem consome. Por-me-ás de porco assim, inclinada, aos meus seios pendentes das tuas mãos fechadas. É bom nadar assim, em cima do teu corpo, enquanto tu mergulhas já dentro do meu. As piscinas que a nada atravessamos, de costas tu, meu amor.
Portanto, obrigado, querida colega Ana Seara, pela partilha e ajuda neste momento. Eu sinto-me muito honrado com este convite que me foi feito pelo professor Mário Vieira de Carvalho, professor José Manuel Mendes e a professora Salomé Paz. É uma honra estar aqui neste nosso encontro e estou completamente disponível para responder a qualquer questão que queiram colocar. Muito obrigado. Pois para que isto ia começar, não é, Mário? Agora é que sim, claro. Claro, ficam pendentes questões interessantíssimas que foram suscitadas tanto pela Ana como pelo António. A história obstrutora do presente, libertadora, mestra da vida, apenas um dos fluxos neste terreno em que nós vamos criando aquilo a que algures se chamará passado, mas que é futuro para nós. A história da música, tal como o António tão claramente nos disse, muitas vezes acaba por tornar-se totalmente obstrutora. Outras vezes não o é e acaba por desafiar-nos para soluções que com o tempo se revelam menos estruturadas, elaboradas, profundas do que aquilo que quisemos com um ímpeto ruptural. Chegar ao povo, descer ao povo, subir ao povo, é um debate que tivemos com muita intensidade há bastantes anos e que, entretanto, abandonámos. A questão, para mim, tão relevante na música da Ana, que é de existir ou coexistir com uma certa vocação do sagrado, o sagrado profano, o sagrado enquanto transcendente, o sagrado enquanto água que percorre a nossa materialidade. E também com essa materialidade a nossa dúvida. Daí as espirais de som, daí tantas vezes as palavras como que erudindo-se, como que deixando-se navegar num mar quase de inapreensibilidade. Tudo isto é esteticamente muito novo, mas é feito, independentemente de todas as leituras que possamos fazer, com recurso aos cancioneiros, com recurso a um dos menos conhecidos e, no entanto, bastante importante, poetas do período barroco. Repare-se que o texto que nos foi proposto é indubitavelmente canónico. Decassílabos, com os acentos rigorosamente certos. E porquê? Porque eram uma forma de obtenção da música através do verso, segundo um cânon que nós hoje seguimos menos. Mas não tanto. Abandonámos, como se diz, porque alguns dos melhores poetas portugueses do presente não têm nenhuma espécie de rebuço em reencontrar no soneto uma forma de expressão. Estou a pensar no Daniel Jonas, mas estou a pensar em muitos outros. Eu creio que há aqui uma ideia, e calo-me já, porque o tempo é muitíssimo curto e nós estamos muito para além da hora, que me parece extremamente fecunda, que é a de que a grande poesia é música. A grande música é poesia. Eu ouvi uma peça do António que era feita sobre um texto, e veja-se de quem, do Mário Sá Carneiro. Sim. Esse texto era elaborado por ele, António. O texto que servia de base era um guião elaborado por António. Era pura poesia. E, no entanto, é um conto, na origem. É porque também a própria ideia de estabelecer fronteiras estanques nos géneros literários é hoje muito discutível. Portanto, tudo isto, no fundo, revoa numa mesma entidade em que música e poesia, que nasceram juntas, se mantêm inscindíveis. Grandes que tenham sido as tentativas de ruptura plena de uma com a outra.
algumas delas, podemos dizê-lo com ironia, totalmente fracassadas, mas muito aplaudidas nas épocas, e podíamos agora perder aqui largos minutos a detalhá-lo. Eu não quero ir muito longe, queria deixar apenas esta nota muito curiosa, porque a revisitação dos textos literários que foi feita, sejam eles os do Platão, imagine-se ainda por cima, espantosamente traduzido pela Yourcenar, ou os da Maria Teresa Horta, ou aqueles que, mais diversos e não menos intensos, a Ana tem vindo a optar para a sua própria composição musical. O que faz com Fernando Pessoa, por exemplo, para dar um exemplo que me parece particularmente relevante, não é muito diferente daquilo que faz com os cancioneiros. Mas eu próprio, com muita frequência, descubro que nos cancioneiros há um certo Pessoa e que no Pessoa há muito cancioneiro. Onde é que está, pois, a grande questão? A grande questão está na capacidade de, em vez de a arte se dogmatizar até pela via hermenêutica, ser um espaço de livre realização, em que pode haver, de súbito, uma alteração de caminho. Aconteceu-me a mim enquanto autor, aconteceu ao António, como acabou de confessar, há de acontecer à Ana, garanto-lhe, ela ainda não descobriu, mas vem a caminho, porque é esse o natural percurso de todos nós. Desculpem, as notas que aqui tenho davam pelo menos para meia hora de intervenção. Claro. Mas não faço. É sempre uma riqueza estas discussões e enfim, os leigos e os amadores, no meu caso, de música e de poesia, Maria Salomé, e de Toulouse, que não por acaso é Occitânia. Mas pronto, eu penso que na realidade, para mim, eu aprendo imenso com os testemunhos, com o saber que os nossos conferencistas nos trazem. E, na realidade, ao ouvi-los, eu penso para mim com que dom, na realidade, um compositor lê um poema, lê uma obra e a transporta nos dois casos, quer no caso da professora Ana Seara, quer no caso do professor... desculpe que agora falhou-me o nome, que eu sou terrível para nomes, do professor António Chagas Rosas, de facto salta daquela leitura, daquela interpretação, digamos, uma leitura musical, e eu neste momento encontro nas palavras que foram ditas e também nos comentários do professor José Manuel Mendes, que a literatura é música, que tem música nela contida e que a música tem poesia ou literatura nela contida. E, de facto, quando se ouve a interpretação, percebe-se, e sobretudo quando se está a ouvir também a voz, percebe-se. E há bocadinho, quando estava a ouvir a professora Ana Seara, eu dizia assim, de facto, ressalta-me um certo místico na maneira como compôs aquela obra sobre o tempo. E disse-nos que o mote foi, na realidade, o nascimento, ou a preparação e o nascimento do filho, e o tempo que ia ter a menos e por aí fora. Mas, de facto, aqui houve uma razão, digamos assim, intrínseca, física, um fenómeno da maternidade e do tempo e da consciência de que essa maternidade tem que ser acompanhada e precisa de tempo e tem o seu tempo. Mas se não fosse isso, eu estava a ouvi-lo e estava a perguntar-me como, ao ler ou ao ir procurar, porque
há sempre um motivo que nos leva a imaginar, penso eu, a imaginar uma composição. Tal como em ciência há uma questão que se nos coloca e a partir dela vamos atrás dela e vamos tentar elaborar uma hipótese e tentar ver se essa hipótese se confirma ou se infirma. Mas aqui há um mote que é uma ação física, uma emoção, uma alegria e depois vamos procurar a poesia que a suporta. Eu peço desculpa, mas isto é uma das coisas com que eu sempre me questiono quando ouço aliás, é a mesma coisa quando vejo um quadro, quando contemplo uma obra de arte. A minha pergunta é o estupefacto perante mim que aprecio a música, aquela música que gosto mais de uma ou de outra, sem ser negacionista de maneira nenhuma em relação à música contemporânea, mas que precisa, penso eu sou completamente leiga no assunto, gosto muito de música, mas a minha questão é a música contemporânea, tal como a pintura, tal como a poesia ou a literatura mais contemporânea, inclusive pensando até no José Saramago, porque muitas pessoas dizem não, é impossível, não consigo ler, não posso ler, mas na realidade o leitor ou o ouvinte tem que se adaptar, tem que se ouvir. Eu devo dizer-vos, a primeira vez que fui confrontada, nascendo na música clássica, enfim, mas já mais dos nossos tempos, mas praticava-se muito a dita música clássica, de repente sou confrontada com a música contemporânea. E eu, como não gosto de não conhecer, percebi que da primeira vez talvez não estivesse muito capaz de ouvir, porque não sabia, não conhecia, estava habituada às dissonâncias, tudo isso. Mas depois o que eu penso, pelo menos o que tem sido a minha aprendizagem, é que temos que nos habituar a ouvir e não podemos desistir, porque à medida que vamos ouvindo, vamos começando a entender. Mas o que eu vejo, e ainda falando, vindo ao encontro do professor, de facto, e muitas vezes ouço que os compositores e os intérpretes de música contemporânea muitas das vezes ficam decepcionados com os auditórios que têm, com pouca gente, mas porque as pessoas ao ouvir a primeira vez talvez fiquem, não sei, espantados ou pouco adaptados, e queria lhe perguntar, acha que é uma questão de adaptação, uma questão de abertura a novos tipos de música, aos contrastes, às dissonâncias, e portanto tem que haver dos dois lados, sei lá, do lado do compositor. Eu devo dizer-vos agora, há música que eu não consigo, mesmo achando que há música contemporânea que eu na realidade gosto imenso. Agora há outras, mas depende muito do estilo da pessoa. Há outras que são tão herméticas que não é possível. A minha pergunta, peço desculpa a alongar-me, mas precisamente porque gostava de lhe colocar isto um compositor, a minha pergunta é, acha que na realidade é uma questão de, primeiro, que começa pela curiosidade, pela vontade de saber, no caso concreto, saber e ouvir e conhecer, ou que há uma falta de adaptação. Porquê? Porque eu ouço muitas vezes esta tristeza dos compositores e dos intérpretes, é que encher uma plateia grande com música contemporânea é quase uma, enfim, não é uma vitória, porque o que muitas vezes me dizem é que é quase impossível. Sim, quer dizer, nós estamos perante um fenómeno desde o início do século XX, que é o do atonalismo, que poderá ser comparado com o aparecimento da arte abstrata,
Imaginemos que há uma correspondência entre o figurativo e o tonal, e entre o abstrato e o atonal. Isso foi realmente um confronto enorme para o ouvido humano. Foi Schoenberg que, digamos que, tentou justificar, oficializar essa mutação, acreditando que isso era um caminho que iria ser determinante, não é? E, portanto, a partir daí, o século XX tem muitas histórias para contar, tem muitas histórias da música para contar. Houve correntes de compositores muito filiados, digamos, em Schoenberg e depois em Anton Webern, que se tornaram predominantes na Europa depois da Segunda Guerra Mundial, e que ocuparam um espaço e que definiram uma certa ortodoxia, face à qual outras linguagens se sentiram diminuídas ou menos validadas. Depois, com o passar do tempo, nós notamos que há cada vez mais permeabilidade entre linguagens artísticas, como diz muito bem o professor João Manuel Mendes. Começa a haver uma influência também muito grande de música americana que vem de um quadrante diferente, e os americanos no século XX foram uns inventores. Não estou só a falar da música minimalista, mas um John Cage, um Conlon Nankar, há uma série de inventores. E, portanto, esta música, digamos, a que eu me refiro, esta música, digamos, oficial, que era difícil, Boulez, Stockhausen, o nosso grande Emanuel Nunes também, ocuparam um espaço que causou, e nós não podemos fugir a este assunto, é música complexa, que requer uma habituação, uma vontade por parte de um ouvinte, que não seja uma pessoa familiarizada com esta música, uma vontade para ir entendendo. E, portanto, com a invasão de músicas do mundo e cruzamentos entre linguagens ditas eruditas e improvisadas, e jazz, etc., e a presença de músicos de quadrantes diversos, foram-se criando alternativas várias. Portanto, sucederam-se as novas gerações também com recurso à música eletrónica, e, portanto, eu acho que hoje não se pode falar de uma música contemporânea, porque há muitas músicas contemporâneas e há músicas contemporâneas para todos os gostos. E, portanto, eu até me regozijo pelo facto de haverem mesmo em Portugal público para encher bem uma sala de concertos, porque a música contemporânea deve ser criteriosamente escolhida pelos programadores. Eu acho que não deveria aparecer só em concertos só de música contemporânea, em que há ali uma espécie de autofagia entre as peças, ou a música contemporânea devia estar misturada com as outras, devia estar junta com as outras e não estar ali num gueto, ou dos compositores contemporâneos, ou das mulheres compositoras, ou dos compositores, sei lá, ciganos, eu não faço a mínima ideia. Acho que isso não devia acontecer, isso não ajuda. Mas há possibilidade, sim, de se encherem salas com música dos séculos XX e XXI, e eu penso que nós até em Portugal já temos bastantes nomes que possam prever essa necessidade. António Chagas Rosa, tenho Sim. gostado muito de o ouvir, mas queria fazer aqui umas observações. Então, com certeza. É o seguinte, eu não faria uma distinção muito grande entre o atonalismo e aquilo a que o Schoenberg chamou depois de autocafonismo. Porque o atonalismo propriamente dito, que surge no princípio do século XX em Viena e que se manifesta em 1909, por exemplo, nas 5 peças para orquestra, Opus 16, que é uma obra totalmente atonal, não corresponde, a meu ver, a um sistema como aquele que depois o Schoenberg vem a defender nos anos 20. É um momento de libertação de esquemas e de sistemas.
é o fim do sistema tonal, é o desmoronar da norma tonal, é um momento de grande liberdade. E é uma liberdade que está relacionada com aquilo que o Schoenberg diz numa carta de 1909, que é não construir, mas exprimir. Zás em duas notas. Portanto, é uma ideia de, precisamente, expressionismo e não de racionalização da composição. Essa corrente expressionista, esse momento expressionista, é conservado, a meu ver, no Alban Berg. E com a teorização do dodecafonismo serial, veio a transformar-se com o serialismo múltiplo nos anos 50 e 60, no pós-guerra, numa espécie de matemática que renunciava precisamente a esse gesto de liberdade, que só é recuperado na fase já pós-serial. E eu concordo consigo que nós estamos a viver um momento de liberdade, mas eu equiparo esse elemento de liberdade que estamos a viver hoje ao momento de liberdade que o Schoenberg trouxe no início, na fase do atonalismo, Dos anos 20. que é completamente diferente da pretensão de criar um sistema que iria garantir a supremacia alemã, como ele dizia, nos próximos 100 anos. Como se toda a história da música fosse dirigida para o dodecafonismo. E aliás, o Schoenberg acabava por achar que o dodecafonismo estava contido na própria dinâmica da música tonal. Era uma variante da música tonal nessa fase de teorização do dodecafonismo como sistema. Portanto, eu dou-lhe razão nesse aspecto, mas acho que este momento de liberdade que estamos a viver permite a coexistência de muitas abordagens. Sim, sim. Muitas abordagens. A sua e a da Ana Seara são relativamente diferentes. Por exemplo, eu acho a Ana Seara mais próxima de uma linha que poderíamos considerar aparentada com aquilo a que o Adorno chamou nos anos 60 musique informelle, aliás citando, creio que Henri Poussin, da época. Portanto, é uma abordagem em que a compositora se deixa fascinar pelo material sonoro e procura penetrar no material sonoro, num gesto de pesquisa, ver o que é que lá está por dentro e, ao mesmo tempo, desafiar o ouvinte a um refinamento da escuta que tem muito a ver com um artigo do Stockhausen em 1958, Wie die Zeit vergeht, como o tempo flui, como o tempo flui. É um artigo fundamental, porque ele defende nesse artigo que tudo na música é tempo, tudo, não só o tempo propriamente dito, não só a duração, não só as estruturas rítmicas, que são estruturas de durações, mas a própria harmonia e, sobretudo, o timbre. O timbre também é tempo, porque cada nota é uma nota compósita, não é só a frequência fundamental, são frequências compósitas que constituem os seus harmónicos e, portanto, tem a ver com frequência de vibrações. E a frequência de vibrações é uma unidade temporal. Portanto, toda a música é tempo em todas as dimensões. E eu penso que o conceito da Ana Seara tem muito a ver com isto. Por outro lado, vejo que o António Chagas Rosa tem uma capacidade ou um interesse extraordinário em captar as grandes, tudo o que a música nos legou na sua tradição. Nada é deitado fora na sua música. Em cada momento pode interessar-lhe tal ou tal. Por exemplo, na missa do Wilde, nós temos aí o órgão romântico, como o próprio António Chagas Rosa diz, e temos o eco da polifonia clássica, não é? Numa igreja.
Mas o que é que o António Chagas Rosa faz? Faz aquilo que o Wozzeck fez, que o Alban Berg fez no Wozzeck. Compele à unidade o heterogéneo. É uma outra maneira de abordar a criação musical, mas não se excluem mutuamente. O que eu queria acentuar é que era estas dimensões, não é? Quer dizer, eu faria uma distinção clara entre o atonalismo, por um lado, e o dodecafrismo serial, que vai dar depois às grades em que tudo é sério, tudo é artificialmente, o compositor fica maniatado por regras, não é? E perde a sua capacidade, perde a sua liberdade, digamos assim. Por outro lado, queria fazer uma nota sobre esta questão dos públicos. A internet tem muitas contradições e dá-nos muitas preocupações, mas tem os seus lados positivos. E uma coisa interessante é que quando uma obra, seja ela qual for, seja de vanguarda ou seja da dita vanguarda, ou seja clássica ou outra, é posta na internet, ela deixa de ter o efeito de uma primeira audição num auditório. Pode ser um best-seller ou pode não ser, pode não ter ninguém a ouvir, digamos assim, mas tem aquilo que se chama o long tail, ou seja, é visitada várias vezes. Então há um fenómeno novo, que é uma obra que podia ser feita para um auditório de 20 ou 30 pessoas, quando colocada no YouTube pode ser ouvida por 20.000 ao longo dos anos. Portanto, o efeito, e isso nota-se, podemos fazer uma estatística e ver que há muito mais obras hoje em dia consideradas difíceis, que pelo facto de estarem na internet se vão tornando mais conhecidas e mais ouvidas. Portanto, há aqui muitas dimensões. E havia muita coisa a discutir a este respeito. Eu gostava de pôr várias perguntas, por exemplo, quando a Ana Seara fez a obra Sinestesias, em que usa o acorde e só muda a instrumentação. E isso foi feito por Schoenberg no segundo andamento, no terceiro andamento das 5 peças para a orquestra, Opus 16. É um acorde e só mudam os timbres. Aliás, em alemão, a sinestesia está na própria palavra, que é formada de duas: Klang, Farbe, cor do som, timbre. E no fundo, a Ana, essa obra Sinestesias dá-nos um pouco a sua abordagem também da composição, que tem essa dimensão de procurar associações, precisamente nos timbres, em relação a qualidades que pertencem a outros sentidos, não é? Portanto, ouve-se, mas vê-se, ou sente-se, ou o tato áspero, o som áspero, por exemplo. E quanto ao António, gostaria de que falasse um pouco sobre aquilo, mas não sei se agora há tempo para isso, falasse um pouco sobre aquilo sobre a importância que dá ao ritmo na música. Mas eu acho que agora a Ana devia dizer qualquer coisa. Eu fico esmagada depois de ouvir tanto o professor José Manuel Mendes como o professor Mário Vieira de Carvalho, e fico quase sem conseguir expressar-me de uma forma clara. Mas relativamente à última questão das sinestesias, a questão aqui, nessa peça, é porque eu sofro sinestesia, portanto, os dias da semana têm cores, as pessoas, para mim, têm cores, relativamente à personalidade que têm cores. Há várias coisas às quais eu associo cores.
E essa peça, As Sinestesias, surgiu numa discussão com o meu irmão, que também é músico, é contrabaixista, solista A na Orquestra do Teatro do Liceu em Barcelona, e nós percepcionamos o fenómeno acústico de uma forma muito dispar. E discutimos muitas vezes, muitas obras que ouvimos, e às vezes pequenos elementos musicais, como seja um acorde ou até às vezes um gesto musical. E portanto veio dessa discussão escrever uma peça que, com um elemento tão simples quanto um acorde, de que forma é que eu podia ir transformando para eu própria ter sensações diferentes, cores diferentes ou sensações táteis diferentes com aquilo que escrevi, com aquilo que depois ia obter o resultado das combinações instrumentais que fazia a cada apresentação desse acorde. Portanto, eu acho que isto é transversal a todos os compositores, mas a forma como eu experiencio a composição e o ato de escrever música está intimamente ligado com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu sou e faço num determinado momento da minha vida. E surge às vezes de situações tão simples quanto uma conversa sobre música com o meu irmão, que aconteceu com esta. E também falando um bocadinho do comentário que a professora Salomé fez, na altura em que estava a escrever a Conta do Tempo, houve uma simultaneidade de acontecimentos que me fizeram escrever a peça daquela forma e ir àquele texto. Nomeadamente o facto de estar numa altura da minha vida em que parecia que tinha que recorrer a memórias da minha infância e da minha adolescência, um bocadinho para perceber o que é que estava a passar comigo, com o meu corpo e com o meu sentir, pelo facto de estar a atravessar uma fase muito diferente da minha vida, que era a maternidade. E então lembrei-me, recordei-me daquele presente dado por aquela professora, daquele texto que eu desconhecia até ela me ter oferecido aquela cópia, e fazia-me todo o sentido. Para já, musicalmente falando, da questão do tempo, que o professor Mário Vieira Carvalho falou do artigo do Stockhausen, e eu já li e reli várias vezes, e depois pela minha percepção do tempo, começar a modificar um bocadinho com a questão da maternidade. Quanto mais não seja, eu estava a ver uma alteração ao longo de 40 semanas de gestação do meu próprio corpo, estava a ter sensações diferentes. Portanto, isso influenciou aquilo que eu estava a escrever, a minha criatividade e o meu trabalho enquanto compositora. Portanto, não consigo dissociar o momento que estou a viver da obra que estou a escrever num determinado espaço de tempo. E também não consigo dissociar as minhas leituras de literatura ou poesia num dado momento da minha vida. Está intimamente ligado. Não vou à procura de um determinado autor por nenhuma questão específica, a não ser o meu sentir e a fase que estou a viver naquele momento. Não sei se cheguei às vossas questões. Fantástico. Eu não sei, caríssimos, querem dizer mais alguma coisa? Eu acho que tenho microfone, não tenho? Pronto, eu não sei, mas penso que também já abusámos demasiado da vossa paciência para, no meu caso, inclusive é com as minhas questões um bocadinho laterais, de quem não está dentro deste mundo como estão os nossos caros professores e compositores. Mas eu quero agradecer-vos vivamente terem estado connosco, terem-nos proporcionado este tempo, que foi realmente um tempo de
aprendizagem para mim, de conhecimento e realmente também de, como é que eu ia dizer, de entendimento dos próprios sentimentos que um compositor experimenta e que traduz depois na sua obra, que será também, mais tarde, penso eu, interpretada em parceria com o intérprete e com o compositor. Imagino que seja depois também essa fase, mais uma de interação e de ajuste de toda esta criatividade de um lado e do outro. Muito obrigada a todos. Obrigado a ambos.